Olá, António Cândido Franco. Eu sou o Filipe Rocha da Silva. Estamos aqui os dois na Biblioteca da Universidade de Évora, Sala de Belas Artes, dia 25 de setembro de 2025. E então o tema que nos traz aqui é a correspondência do Artur do Cruzeiro Seixas, que foi doada à Biblioteca da Universidade de Évora, justamente. E eu, se calhar, começava por te perguntar quando é que conheceste o Artur do Cruzeiro Seixas, em que ano, se te lembras? Hein? Boa tarde, Filipe. Agradeço muito o convite para esta conversa. E passo de imediato a responder às tuas perguntas. Então, eu conheci pessoalmente, cara a cara, o Artur no final de 1999 e início de 2000. No entanto, tinha amigos comuns que conviviam com o Artur desde a década de 80. Ok. E vocês ficaram logo grandes amigos ou isso foi se desenvolvendo com os anos, digamos assim, com o conhecimento? Nós já éramos grandes amigos, digamos assim, no momento em que nos conhecemos. Como te disse, havia amigos comuns que tinham tido um convívio muito intenso com o Artur desde a década de 80. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Luís Teixeira da Mota, que chegou a ter uma galeria de arte em Guimarães e que foi o editor do primeiro livro de poesia, por volta de 1986, 87, Falo em Chamas. Portanto, o Artur já tinha ouvido muito falar de mim, eu já tinha também conhecido muito trabalho e ouvido falar muito do Artur, e quando nos encontramos éramos dois conhecidos, um para o outro, e a partir daí desenvolvemos uma relação que eu não direi cotidiana, mas muito regular, muito próxima. Pois. Só um à parte, o Luís Teixeira da Mota era o meu galerista naquela altura, na Galeria Gilde. Exatamente. Foi durante muitos anos o meu galerista. Curioso. O mundo é pequeno. Exatamente, o mundo é pequeno. E então, de que forma surgiu a ideia do depósito da correspondência e fotografias na Biblioteca da Universidade de Évora? E já agora se havia outras, se o Artur tinha já procedido ao depósito noutras instituições anteriormente. Sim, o Artur na década de 80 e por volta de 82, 83, concebeu um projeto de se afastar de Lisboa. E para isso ele trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura, pediu transferência para a delegação do Algarve em Faro da Secretaria. E, portanto, instalou-se no Algarve, comprou uma casinha minúscula em São Brás de Alportel e reconstruiu aquela casa e viveu a década de 80 em São Brás de Alportel, trabalhando na delegação de Faro da Secretaria de Estado da Cultura. Nessa época ele contatou com uma galeria em Vila Moura que estava nas mãos de um banqueiro, Meireles, irmão até de uma artista e poetisa, Isabel Meireles, que vivia em Paris, vive ainda hoje em Paris, é viva, com 90 e muitos anos, e ele aprofundou relações com este banqueiro que estava ligado à Fundação Coupertino de Miranda e que acabou na década de 80 por lhe comprar todo o espólio que ele tinha no Algarve. E, portanto, o primeiro grande depósito que o Artur faz das suas coisas, da coleção que estava com ele, pessoal e, ao mesmo tempo, recolhida de outros lados, comprada e oferecida, vai para a Fundação Coupertino de Miranda, que está, na altura, digamos, eu creio que está praticamente a arrancar. O primeiro grande espólio que adquire terá sido este do Artur. O Artur, no final da década de 80, reformou-se da Secretaria de Estado da Cultura. Regressa a Lisboa. E durante a década de 90 faz um novo depósito. Já não na Fundação Coupertino de Miranda, mas escolhe a Biblioteca Nacional. E faz uma oferta importante
de materiais pessoais que estariam com ele em Lisboa na altura, na década de 90, faz então uma entrega à Biblioteca Nacional. Passaram-se uns anos e por volta de 2010 o Artur estava novamente com um problema de espólio, ou seja, tinha entretanto acumulado muitos papéis e que precisava de alguma maneira de se desfazer deles. Tinha a possibilidade de os entregar ou à Fundação Coupertino de Miranda ou à Biblioteca Nacional. Deu-se o caso de, nesta altura, ou um bocadinho antes, ter sido descoberto um roubo na Biblioteca Nacional de materiais do espólio do Artur Cruzeiro Seixas. Desapareceram dezenas de desenhos da coleção dele que estava depositada na biblioteca. Foi um escândalo policial em que eu julgo que até hoje nunca ficou resolvido. E, portanto, o Artur acabou por deixar de lado a possibilidade de entregar mais material à Biblioteca Nacional. E, por outro lado, a Fundação Coupertino de Miranda, segundo ele, já tinha um espólio muito considerável. E equacionou comigo uma entrega à Universidade de Évora. Portanto, é neste contexto que surge a entrega destes materiais à Universidade de Évora. Eu disse-lhe que sim, que a Universidade de Évora teria o máximo interesse e gosto em receber estes materiais. Eu próprio me podia associar à entrega, entregando alguns materiais que tinha dele também pessoais. E, portanto, isto foi combinado, na altura com a diretora da Biblioteca Geral. Creio que a memória não me falha, era a professora Clara Birrento, do Departamento de Linguística e Literaturas. Portanto, uma colega até muito próxima de mim, porque estava ligada ao mesmo departamento em que eu, na altura, lecionava. Combinou-se a entrega, os materiais. O Artur vivia, na altura, num lar no Estoril, e, portanto, houve uma carrinha da biblioteca ou da universidade que foi especialmente ao Estoril levantar, eu creio que eram uns 10 a 20 caixotes de materiais que foram entregues pelo Artur à Universidade de Évora pouco depois do ano de 2010. Portanto, ele teria, nessa altura... Ele tinha, nesta altura, já 90 anos. 90 anos. 90 anos. Exatamente. Ele fez em 2010 90 anos. 90 anos. Era um homem, no entanto, que ainda iria ter 10 anos de vida, que estava lúcido, ativo e trabalhava todos os dias. Portanto, nós falamos de um homem de 90 anos, continuava a sair à rua, continuava a conduzir carro ainda nesta altura, embora estivesse num lar, mas tinha perfeita autonomia. Pois. Uma coisa que, digamos, nós temos ideia dos surrealistas como pessoas voltadas para o inconsciente, portanto, espontâneas, e, no entanto, ele era uma pessoa muito meticulosa. Como é que esses dois aspectos se conjugavam na personalidade dele? Ou seja, como é que ele tinha essas preocupações arquivísticas, não é? Quase. E, ao mesmo tempo, era muito espontâneo no trabalho artístico. Na poesia eu não conheço tanto, mas calculo que se calhar também era espontâneo, não sei. Sim, eu dir-te-ia que o surrealismo trabalha muito com uma coisa chamada automatismo, o que não é inteiramente coincidente com a espontaneidade. O automatismo é trabalhado. O automatismo aparece, de facto, surge, e surge do outro lado, mas é preciso citá-lo. Não é propriamente tudo aquilo que nos aparece à frente. É preciso fazer uma triagem. E, portanto, quem se entrega ao surrealismo tem necessariamente de ter um critério de avaliação. O surrealismo não implica propriamente uma espontaneidade no sentido virgem da palavra. Sim. E, portanto, o surrealismo... Sim, não é um expressionismo, não é? Não é um expressionismo, não é um expressionismo.
É um automatismo, é uma coisa ligeiramente diferente. O que eu te poderia dizer então é que quem se entrega ao surrealismo tem necessariamente de viver com uma componente noturna, muito atento ao inconsciente, como tu disseste, mas ao mesmo tempo tem de ter uma vigilância que, em geral, o inconsciente não tem. E, se quiseres, eu podia-te resumir isto numa expressão usada por um poeta surrealista, Alexandre O'Neill, em que disse que a poesia surrealista é um abandono, mas um abandono vigiado. A vigilância é de extraordinária importância. Eu diria, quando tu falas nesse aspecto meticuloso do Arthur, tu estás a falar na vigilância com que o Arthur viveu. De facto, foi um homem que viveu 24 horas sobre 24 vigilante. Não quer dizer que a vigilância dele se exercesse sobre a própria vigilância, exercia-se sobre o abandono. Sim, aliás, portanto, os próprios desenhos dele, eu penso que denotam esse cuidado ou meticulosidade com que ele realmente desenvolvia a linha, a forma, era bastante controlado nesse aspecto, não é? Aparentemente. E foi sempre toda a vida, não foi? Ou foram Sim. sempre? Sim, eu diria que sim. E isso coloca-nos, de facto, diante de uma questão que talvez seja essencial no caso dele, da arte dele, da expressão dele, que é, por um lado, ele ter afirmado sempre, até ao final da vida, e constantemente, que era um não artista, ou seja, era alguém que fazia desenhos, mas que não tinha ateliê. Nunca tinha tido um ateliê, nem nunca tinha pintado num cavalete. E mais, era alguém que se orgulhava, como ele dizia, de ter reprovado 2 anos seguidos em desenho, na Escola António Arroio. Portanto, nós estamos diante de um ser que, ao mesmo tempo, tem estas características. O orgulho dele era ter reprovado 2 anos seguidos na disciplina de desenho na antiga Escola António Arroio. Não tinha qualquer formação académica, o Arthur. Não terá completado sequer aquilo que se chama hoje o 9º ano. Portanto, tinha uma formação académica básica. Por outro lado, ao longo da vida, dizia ele, e de facto eu pude o comprovar, nunca tinha tido um ateliê, nunca tinha tido um cavalete. Tinha-se limitado a fazer desenhos, segundo ele, ao telefone, e gostava de ter, às vezes, longas conversas ao telefone, ou então, na Secretaria de Estado da Cultura, na gaveta que abria lateral, quando estava a trabalhar. Guardava o tampo da secretária para os papéis que tinha para despachar do trabalho burocrático da secretaria e depois abria uma gaveta lateral onde tinha um papel, uma caneta e um lápis e uma borracha onde desenhava. Portanto, segundo ele, a obra dele tinha sido toda construída desta forma, ao telefone e no trabalho. Chamava a isto papelinhos. Ele tinha construído uma obra de papelinhos. Portanto, de facto, isto é algo de enigmático. Como é que um homem que tem uma filosofia deste género, que pratica, de facto, ou muito próximo disto, o desenho, conseguiu mostrar um trabalho tão meticuloso e tão firme e tão seguro como ele o fez? É, de facto, digamos, inexplicável. Ou era um talento desmedido, provavelmente ele tinha um talento desmedido para o desenho e, portanto, com uma facilidade enorme, ele fazia aqueles traços nas condições mais adversas que lhe eram dadas, não precisava de nada de especial, bastava estar ao telefone para desenhar. Ou então há aqui um fenómeno de inspiração, não é? Que me parece que será de deixar de lado no caso dele. Foi o talento que explica, de facto, todo este trabalho. Mas é a questão central da obra dele, de facto. Como é que alguém com um abandono tão grande e com um desmérito tão grande em relação à arte
construiu uma obra ao mesmo tempo tão artística e tão estética como a dele. E em relação a, digamos, à poesia ou à literatura, como é que, digamos, tinha as mesmas características do desenho ou em termos de construção ou era construída de outra forma? A poesia é uma poesia muito imagética, toda ela vive de imagens. A poesia do Arthur é uma poesia, por um lado, inspirada no sentido em que é uma poesia ardente, é uma poesia muito escaldante, muito entusiasta, e, por outro lado, é uma poesia toda ela construída em torno de imagens visuais. Metáforas, se quiseres, Sim. deslocações e condensações de imagens. Nesse sentido, é uma obra que está muito, eu diria, não só próxima, coincidente, decalca o trabalho gráfico dele. Eu dou-te o exemplo, por exemplo, do título do primeiro livro que ele publica. Eu falo em chamas. Neste título tão simples, constituído por 3 palavras, tu tens o entusiasmo, o ardor do fogo, mas tens ao mesmo tempo a individualidade do Arthur presente no eu e, finalmente, este verbo falar, que é simultaneamente o substantivo falo. Exatamente. Eu falo em chamas. Tudo isto é uma imagética poderosíssima que está presente no vocabulário do Arthur. No título do primeiro livro. Portanto, é curioso, nós temos aqui na Universidade, pelo que eu pude ver, temos poucos desenhos, temos apenas aqueles desenhos que tu doaste da tua própria coleção. Há mais, salvo erro, pode haver mais 3 ou 4 coisas dele dispersas no meio das cartas todas, mas temos essencialmente trabalhos de outras pessoas, ou seja, cartas de outras pessoas que eram profusamente ilustradas, porque realmente havia essa cultura de trocar desenhos, não apenas trocar palavras, mas trocar palavras e desenhos, ou havia uma complementaridade, e por outro lado, e fotografias, e um espólio importante que é o espólio fotográfico, em que ele aparece com os amigos e com as pessoas que ele conhecia. Como é que se explica, portanto, havia se calhar uma cultura comum aos amigos todos dele de combinar, assim como na obra dele se combinava da forma que tu disseste, o desenho com as palavras, se calhar havia uma cultura comum em que também os desenhos eram combinados com as palavras, não era? Entre aqueles amigos, aquelas pessoas que se correspondiam com ele. Olha, eu dei-me conta que o Arthur falava a verdade quando dizia que a obra dele era constituída por papelinhos e que nunca tinha feito desenho de ateliê, de cavalete, pintura de cavalete. Eu dei-me conta que isto era verdade quando, a partir de uma certa altura, percebi que, de facto, os desenhos dele, para além do telefone e da gaveta da Secretaria de Estado da Cultura, eram sobretudo feitos em cartas. Era quando ele estava a escrever cartas, gostava de fazer desenhos. E, portanto, aquilo nascia espontaneamente. Era virgem, de facto. Ele escrevia uma carta e, às vezes, não traduzia nas palavras aquilo que queria dizer. Ia buscar um desenho e fazia o desenho. Portanto, uma grande parte da obra do Arthur foram desenhos que ele fez em cartas que escreveu aos amigos. Outra manifestação que o Arthur tinha muito corrente era quando pegava num livro que lhe enviavam, começava a ler o livro, imediatamente começava a fazer desenhos no livro. Portanto, há muitos livros, esses livros estão hoje na Fundação Cupertino de Miranda, grande parte da biblioteca do Arthur, os livros que ele leu, ele não os comentava com palavras, ele comentava-os com desenhos. O que era curiosíssimo, mas ao mesmo tempo mostra que este homem, de facto, é verdade. E era verdadeiro quando dizia que a obra dele não era uma obra
para ser vendida. Era uma obra para ser doada e dada aos outros, através das cartas e dos livros. Repara, o espólio que nós recebemos na Universidade de Évora é um espólio que é, sobretudo, constituído por materiais que nos anos 80 não foram para a Fundação Cupertino de Miranda e que tinham sobrevivido. E não eram muitos, porque a Fundação Cupertino de Miranda comprou, de facto, ao Artur, nos anos 80, todo o seu espólio. Sobreviveram, acidentalmente, algumas coisas, entre elas algumas fotografias. A pintura foi toda, praticamente, nessa altura, para a Fundação Cupertino de Miranda. O que sobreviveu e o que o Artur ainda faz na década de 80 e 90 vai para a Biblioteca Nacional. Em 2000, o Artur está com 80 anos, começa a ter alguns problemas de visão, continua a desenhar, mas cada vez menos. E, portanto, para a Universidade de Évora, o que vem são, sobretudo, as cartas que ele recebeu dos amigos, o espólio fotográfico e, eventualmente, cartas que ele escreveu aos amigos e que não enviou ou que fotocopiou, porque ele muitas vezes fotocopiava aquilo que escrevia. Tinha o cuidado de fotocopiar cartas que enviava. Estou a pensar cartas, por exemplo, enviadas ao Herberto Helder. Nós temos um conjunto de cartas ao Herberto Helder e que são claramente fotocópias de originais que ele terá enviado. Portanto, o espólio que nós temos está condicionado também pelo tempo em que o recebemos e pelos materiais que constituíram esse tempo, que vai sensivelmente do ano 2000 ao ano 2010. E algumas sobrevivências que não foram entregues à Biblioteca Nacional e ao espólio da Cupertino de Miranda. Portanto, é isto que é o grosso do nosso espólio aqui. Desenhos, de facto, não há muitos. O Artur, havia centenas de desenhos na Biblioteca Nacional, tanto quanto eu percebo. E desapareceram dezenas de desenhos. Portanto, a entrega de desenhos, um grosso importante, foi feita à Biblioteca Nacional. Felizmente ainda sobreviveram muitos. Pois. Não, mas de qualquer maneira, o que é muito interessante, por exemplo, para mim, que li, que contactei com todas essas, com esses documentos, quer dizer, o que eu fiz em relação a esta exposição foi selecionar cartas que tinham desenhos, ou seja, há uma série de cartas que não tinham desenhos e que se calhar são até mais densas, podem ser mais densas, mais interessantes, mas que eu não selecionei porque não tinham desenhos. Portanto, selecionei as cartas que tinham desenhos. E essas cartas dão uma ideia de uma vida que se desenvolvia através dos correios, não é? E que era uma vida muito ativa, ou seja, que para ele era muito importante os amigos, para os amigos ele era muito importante, e havia círculos, havia grupos, o grupo de Espanha, por exemplo, parecia-me que era extremamente vivo e se vê-se nas fotografias, que são fotografias extremamente animadas, portanto, e aquilo era uma espécie de estrutura que eu não sei se pode dizer que era um movimento surrealista ou não era uma coisa organizada, era uma coisa completamente inorgânica, não temos que chamar um movimento, mas a correspondência tinha essa importância de ligar aquelas pessoas todas que estavam isoladas e que se enviavam uns aos outros imagens, digamos assim, não era? Olha, o Artur gostava de dizer que era a Soror Mariana Alcoforado e por uma razão gostava muito de escrever cartas. Ele dizia que não as escrevia tão belas como a Freira de Beja, mas tinha uma paixão enorme pela escrita de cartas e, portanto, ele todos os dias, a principal tarefa que tinha durante o dia não era propriamente fazer desenhos, era escrever cartas aos amigos. E, por acaso, os desenhos muitas vezes nasciam naquelas cartas. Portanto, há espalhados pelo país, provavelmente, milhares de cartas com desenhos do Artur.
Eu recordo uma história muito curiosa que aparece, que é contada nos anos 60 pelo Luís Pacheco, que diz que recebeu, isto em 65, recebeu nas Caldas da Rainha uma carta do Artur Cruzeiro Seixas e que essa carta lhe valeu de imediato o almoço dele, da mulher e dos 5 filhos que tinha com ele, porque imediatamente a foi vender. Tinha um desenho tão bonito, numa terra em que a arte era muito apreciada, devido à tradição barrística e ceramista que havia nas Caldas, que ele imediatamente encontrou comprador, colecionador para vender aquela carta. Portanto, isto é o Artur, não é? Sim, sim. Como é que ele vivia, como é que ele encarava o sucesso ou o insucesso? Ou seja, ele, como tu dizes, ele, portanto, as coisas dele adquiriam muito valor, ele era muito respeitado por muita gente, a obra tornou-se cara, tornou-se valiosa. Como é que ele encarava digamos, esse problema do sucesso e do sucesso relativo ou do insucesso, a maneira como ele era tratado pela sociedade? Olha, o Artur, uma das primeiras coisas que gostava de dizer quando conhecia uma pessoa era que, ao longo da vida, tinha dado mais desenhos do que tinha vendido. E que, para além de se orgulhar muito das 2 reprovações que tinha tido em desenho, havia uma coisa que o orgulhava acima de tudo, era não ter conta bancária. Portanto, o Artur era, de facto, um ser muito desprendido de dinheiros, e de sucesso e de vendas. Era um homem, de facto, tão humilde que chegava a ser insolente. Aquela humildade com que ele se apresentava e que era genuína nele, acabava por ser uma insolência gigantesca. Era de tal maneira modesto que se tornava quase irreverente. Era um orgulho desmedido. Mas isto mostra ao mesmo tempo que este homem esteve muito longe de procurar promover-se. Pelo contrário, o que ele valorizava muito era a amizade e o amor. Eram, de facto, ele procurava amigos e não clientes. Procurava amigos e terá procurado uma vida inteira também o amor da vida dele. Foi um homem que perseguiu o amor e a amizade. E, portanto, o dinheiro interessava-lhe muito pouco. O sucesso interessava-lhe muito pouco. Tinha um talento, Filipe, havia um talento de tal ordem desmedido naquele homem, uma facilidade de tal ordem no desenho, que fazia com que, evidentemente, qualquer pessoa que estivesse ao lado dele cobiçasse um desenho dele. E, ao mesmo tempo, quem tinha jeito para o negócio cobiçasse ser intermediário do Artur na venda dos seus desenhos. E, portanto, o Artur, de uma maneira ou de outra, foi tendo sempre dinheiro à disposição, porque havia sempre alguém ligado ao comércio em que estava interessado em comprar-lhe coisas, sem que ele verdadeiramente tivesse feito grande coisa por isso. E posso-te assegurar, é verdade, ele deu mais desenhos ao longo da vida do que aqueles que vendeu. E em relação digamos, à sociedade como estrutura política, ou digamos, ele tinha ideias sobre política, ou sobre a forma como ele viveu o 25 de Abril, como todos nós, digamos assim, que temos mais alguma idade. Portanto, que eram anos muito politizados e que toda a gente, digamos, tinha ideologias e tinha... Como é que ele viveu esses anos? Sim, o Artur aderiu muito cedo, na década de 40, ao surrealismo. O surrealismo é um movimento,
é um movimento que está muito atento ao inconsciente e aos instintos até primitivos do ser humano. E, portanto, é um movimento que exigiu, desde muito cedo, uma grande liberdade de atuação para o ser humano. Claro. E uma atuação não só política, mas também comportamental, sexual, inclusive, amorosa. Portanto, o Artur tinha comportamentos muito livres, incompatíveis com uma ditadura. Eu diria até incompatíveis com uma democracia tal como a temos hoje. Portanto, era um homem que sabia que todos os regimes políticos que surgiram até hoje são muito limitados e que todos eles castram muito o ser humano no seu instinto de aventura, no seu instinto de liberdade. Portanto, o Artur era um homem que vivia muito clandestinamente. Aspectos de comportamento foram vividos, quer em ditadura, quer depois da democracia, sempre de uma forma um pouco clandestina. E ele sabia, tinha consciência disso. No entanto, também posso dizer, entre a ditadura que tivemos até ao 25 de Abril e a democracia que tivemos depois do 25 de Abril até hoje, o Artur não teria dúvidas em afirmar que se vive melhor em democracia do que em ditadura. Sim, sim. Isso é evidente. É evidente, é evidente, é evidente. E uma coisa que é curiosa, eu acho que na correspondência dele, para ele, não é? Porque é essa que nós aqui que temos aqui na universidade, que é sobretudo a correspondência que lhe era dirigida, nota-se que a homossexualidade estava presente, digamos assim, em muitas das pessoas que o conheciam, digamos assim, grande parte dos amigos, alguns amigos eram, e que confidenciavam alguma correspondência que é bastante explícita em termos de narrar episódios, paixões, mas depois no fim há uma carta que é das poucas, digamos, que eu li escritas pela mão dele, que é curiosa sobre esse aspecto político ou parapolítico, digamos assim, política de sexualidade, se podemos chamar assim, em que ele se queixa de alguma maneira que algumas pessoas que nós pensamos que poderão ser amigos dele, que utilizavam a homossexualidade de uma forma quase para obter vantagens no meio artístico ou para, digamos, que utilizavam isso como uma espécie de imagem de marca. E ele achava, e ele não fazia isso, digamos assim, e de alguma maneira censurava essas pessoas que ele achava de uma maneira um bocadinho oportunista. Isso está na correspondência ao Rick Lina, digamos assim, e eu achei isso muito, muito curioso, porque ele tinha também uma ideia sobre a homossexualidade que não é aquela ideia que é hoje muito prevalente de quase de um estatuto público, uma posição, digamos, em que nós afirmamos que eu sou assim portanto, podemos quase que existe, que pomos no bilhete de identidade ou qualquer coisa desse género. Eu acho que é interessante este posicionamento dele face à homossexualidade. Sim, compreendo o que tu dizes, sim. A homossexualidade hoje é um politicamente correto. É oficial. É oficial. Oficializou-se o casamento entre homens e entre mulheres. E, portanto, passou a ser algo politicamente correto que está institucionalizado. O Artur é evidente que pertence a um mundo e a uma época em que a homossexualidade não tinha de maneira nenhuma este estatuto. Portanto, a homossexualidade do Artur, nós remontamos aos anos 30 e 40 do século XX. E, evidentemente, a homossexualidade aí era um crime e era absolutamente clandestina. Só podia ser vivida na sombra,
bem escondida. Portanto, o Artur começou a viver a sua homossexualidade num contexto muito adverso. E depois assistiu, ao longo de muitos anos, porque teve uma longa vida, praticamente 100 anos, assistiu de facto a um desenvolvimento do estatuto da homossexualidade depois do 25 de Abril e de uma mudança radical, digamos, de 180 graus. A coisa muda radicalmente, pós antípodas. E aí ele percebe que a homossexualidade ganhou de facto esse estatuto. É um bilhete de identidade com que as pessoas podem apresentar em determinados meios. E ele, de facto, foi muito resistente a essa valorização da homossexualidade dessa forma. Ele próprio não estaria muito de acordo sequer com o casamento dos homossexuais. Recordo-me dele dizer que era contra o casamento entre homossexuais. Não tinha nada, digamos, não tinha nada contra, mas ele nunca casaria com um homem, porque era contra o casamento. Aquilo que lhe agradava na homossexualidade era exatamente a clandestinidade, o caráter revolucionário que ela tinha. A partir do momento em que ela se institucionalizava, a homossexualidade perdia aos olhos dele muita da sua força, muito do seu interesse. Portanto, era esta posição que o levava, de facto, nessa carta ao Riclina, a distanciar-se desse estatuto oficial que a homossexualidade começava a ter no meio artístico em Portugal. Pois. E que outros artistas, digamos, talvez seguissem, embora ele não cita nomes, digamos assim, nessa carta, mas eu pensei no Mário Cesarini como uma espécie de outra linha, talvez mais oficial dos artistas homossexuais. O Mário Cesarini também era contra o casamento homossexual. Okay. Era. E também defendia que só na clandestinidade, ou numa certa clandestinidade, é que a homossexualidade podia encontrar uma verdadeira paixão. Okay. E adquirir um estatuto revolucionário. Quer o Mário Cesarini, quer o Cruzeiro Seixas, o que procuravam na homossexualidade era uma paixão. Não era propriamente o casamento. Nós sabemos, o casamento muitas vezes institucionaliza o amor, mas também o vampiriza. Sim. O casamento acaba por vampirizar, por sugar o sangue mais essencial que o amor tem. E, portanto, ambos eles desconfiavam muito do casamento. Fosse o casamento oficial, heterossexual, fosse depois do 25 de Abril, recentemente, o casamento homossexual. Sim. O que lhes interessava era o amor, não o casamento. A chama, a própria chama. A chama. Que uma coisa que eu acho que é importante, nós temos a sorte de ter esta documentação aqui, nesta biblioteca onde nós estamos, existem algumas linhas de investigação que tu achas que fossem oportunas, que fossem urgentes, que fossem importantes sobre esta documentação, que pudessem ser desenvolvidas por investigadores aqui na Universidade? Olha, este espólio que está aqui nesta biblioteca é um espólio essencialmente constituído por cartas, fotografias e alguns desenhos. Que eu esteja a ver, são estas as três grandes componentes. Nas cartas, há um conjunto importante de cartas que dizem respeito a poetas. Só aqui nós temos a possibilidade de encontrar uma linha de investigação relativa à literatura. Com a fotografia e com os desenhos, temos a possibilidade de encontrar uma linha de investigação relativa às artes e à estética. E depois, digamos assim, seria possível conceber uma linha que fosse capaz de cruzar comparatisticamente, ecfrasticamente, como se diz, a literatura e a arte e a estética. Portanto, há muito trabalho para muitos anos em torno deste espólio para fazer na Universidade de Évora.
Uma coisa que eu acho interessante é o caráter internacional desta documentação, porque sendo uma correspondência, a maior parte das cartas eram cartas com estampilha, com selo estrangeiro. Portanto, ele, digamos, efetivamente, isso é talvez uma herança do surrealismo. O surrealismo era um movimento muito, muito internacional e que envolvia vários países. Quer dizer, portanto, eu quando estava a ler esta correspondência, tinha que ir muitas vezes à internet para saber quem eram as pessoas lá nos seus países, nos seus contextos, e lá os encontrava, digamos, alguns deles importantes, outros menos hoje em dia muito falados. Quer dizer, há uns que sobreviveram à internet, outros que desapareceram mais, que não são tão referidos hoje em dia. Mas, portanto, existe aqui um cruzamento internacional de países que é refrescante, porque não se cinge apenas à nossa realidade portuguesa, daquela meia dúzia de artistas, e ele, portanto, vivia aberto para o mundo, não é? Pois, o surrealismo era um movimento internacional, não é? Internacionalizou-se muito cedo. Logo na década de 20, podemos dizer, praticamente no momento do nascimento, há 100 anos, o surrealismo internacionaliza-se, vai para a América Latina, vai para a Europa de Leste, acaba por chegar, vai para a Espanha, logo na década de 30 também, ou ainda na década de 20, com Salvador Dalí, acaba por chegar a Portugal na década de 40, com artistas e com poetas de grande importância. Portanto, o surrealismo tinha essa componente que o Artur percebeu muito bem e a que deu o desenvolvimento. Ele dizia-me sempre, olha, nunca publique nada em língua portuguesa. E quando publicar alguma coisa em língua portuguesa, tenha o cuidado no próprio livro de traduzir pelo menos em francês e em inglês. Nunca apresente um livro que não esteja em 3 línguas, português, francês e inglês. Portanto, era um homem internacionalizado ao máximo. Ele falava muito bem francês, não era? O francês dominava bem, o inglês não dominava tão bem. Menos. Pois, porque o Artur não tinha tido formação nenhuma escolar. Claro. E, portanto, as línguas que aprendeu foram todas aprendidas por ele, em casa, à custa de um dicionário, ou então visitando os países. Neste caso, a França, que visitou várias e muitas vezes, inclusive a Inglaterra, onde esteve também várias vezes, uma delas com o Mário Cesarini. Uma coisa que também se verifica nesta correspondência é essa atividade que tu referiste, quando ele trabalhou na Secretaria de Estado da Cultura, que, salvo erro, foi responsável por uma galeria no Estoril, da Junta de... Junta da Costa do Estoril, sim. Eu lembro muito bem de passar, de ser miúdo, eu vivia ali ao pé e passar por essa galeria. Não longe do casino. Não longe do casino, exatamente naquela esquina E ele, portanto, digamos que uma parte da correspondência eram pessoas cujas exposições ele organizava, ou artistas, tem muitos artistas cujas exposições ele organizava, que tinha, portanto, uma atividade que hoje em dia se chamaria curatorial, há esta palavra, digamos, hoje em dia, curatorial, mas que, no fundo, ele gostava desse trabalho de organizar, de trabalhar com outros artistas, com outras pessoas, e alguns artistas bastante importantes que ele apoiou, o Mário Botas, estou-me a lembrar. Sem dúvida. O António Arial. O António Arial, exatamente. A Ana Atterley. Ana Atterley, exato. E isso também é uma... O Mário Henrique Leiria. Também é uma parte da atividade dele. Ele gostava de trabalhar Sim, é verdade. Quando tu o conheceste, ele já não trabalhava na Secretaria? Não, já não. Sim, mas lembro-me, sim, tive amigos muito próximos que o acompanharam também nesse período, que é o final da década de 70. É antes da ida dele para o Algarve. Nesse período. Olha, ele, de facto, sabes, uma das coisas que diz, de vez em quando, na correspondência que escrevia e nas conversas que tinha com os amigos, é que, na verdade, muito mais do que fazer desenhos, muito mais do que fazer poemas,
havia uma coisa que ele considerava extremamente difícil e que era aquela que mais lhe interessava. Era fazer objetos. Portanto, nós falámos aqui do Arthur poeta, falámos do Arthur desenhador e pintor, mas há de facto o criador de objetos. Sim, sim. E alguns objetos deles muito emblemáticos ou simbólicos, criados ao longo dos anos, não são muitos, mas dou-te aqui um exemplo, por exemplo, a chávena com a pega para o lado de dentro, por exemplo. Sim, sim, sim. A pluma, a bola com a pluma emplumada, a mão enluvada com um aparo a sair do dedo. Portanto, houve um conjunto de objetos que ele criou e ele dizia era o mais difícil era criar um objeto. E porquê? Porque, na verdade, o objeto é uma ideia. O resto são formas. Mas, Segundo ele, o desenho é uma forma, a poesia é uma forma. Muito bem, quem tenha talento para as formas, consegue modelar formas. O objeto é uma ideia. Antes de ser concretizado, é relativamente fácil concretizá-lo, o problema é a ideia. O grande inventor dos objetos é o Duchamp, o Marcel Duchamp. Como sabemos, pouco pintou, pouco desenhou e pouco escreveu. E, na verdade, a sua grande invenção são os objetos. E aquilo são ideias, de facto. E, portanto, o Arthur estava muito, essencialmente, vocacionado para a criação de objetos e de ideias. Percebes? sim. Era. E, portanto, há uma atividade mental nele extraordinária. Ele está sempre a pensar coisas, projetos. Portanto, ele valorizava muito os objetos porque pensava muito, projetava muito. E, portanto, as exposições para ele eram objetos, no fundo. Ele criou exposições que são autênticos objetos. Infelizmente, muitas delas perderam-se. Não temos a mínima consciência do que ele fez com certas exposições. Mas são autênticos objetos. Que valia a pena ter um documentário fotográfico e até fílmico sobre aquilo que ele fez. Com o espaço.